Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao 3D Concursos. Sou o professor Pacelli e a gente vai fazer a atualização da aula de DVP. A demonstração das variações patrimoniais, ela sofreu uma alteração no MCASP, 8ª edição. Uma alteração simples, mas que é importante que a gente lembre e fez a necessidade de atualizar esse vídeo em relação ao vídeo das outras demonstrações contábeis. Então, o que a gente precisa saber da DVP? A DVP é uma das 4 demonstrações contábeis que originalmente estava na Lei 4.320. Ela já tinha sofrido algumas alterações nos MCASPs anteriores, e ela sofreu uma nova alteração no MCASP, 8ª edição, que foi publicada em dezembro de 2018. Vamos ao nosso slide. Então, parte 1. Por que parte 1? Preste atenção no que eu vou te falar. Por quê? Porque a parte 1, ela trata da DVP com base no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. A parte 2, ela trata da DVP com base na Lei 4.320, os anexos originais. E por que a gente vai ter parte 1 e parte 2? Porque a parte 2, em tese, não deveria ser cobrada em prova, mas ela é cobrada em prova. No entanto, o mais certo é que fosse cobrada apenas a parte 1. Exemplo, a parte 2, a DVP original, ela foi cobrada na prova da CAGE, Rio Grande do Sul, no ano de 2018. Então, vamos voltar para o nosso slide. Então, o que a DVP é? É a demonstração das variações patrimoniais, ela evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. Preste atenção no que eu vou te dizer. Qual é o principal indicador econômico da DVP, ou indicador de resultado? Seria o resultado patrimonial. Então, o principal resultado obtido na DVP é o resultado patrimonial. Agora, o que é o resultado patrimonial? Ele equivale ao lucro, que ocorre, por exemplo, na contabilidade societária? Não. O resultado patrimonial é apenas a comparação das variações patrimoniais ativas confrontadas com as variações patrimoniais diminutivas. Então, voltando aqui para o nosso slide, quando ele fala aqui, evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária. Então, você vai ter as VPAs menos as VPDs. Isso aqui vai ser igual ao resultado patrimonial. Quando ele fala resultantes ou independentes da execução orçamentária, o que é importante você saber que está dentro da VPA? Preste atenção no que eu vou te falar. Quem é que está dentro da VPA? Estão as receitas efetivas e os acréscimos patrimoniais. Lembrando que os acréscimos patrimoniais podem ser de 2 tipos: superveniências do ativo e insubsistências do passivo. Então, repetindo. Quem está dentro da VPA? As receitas efetivas e os acréscimos patrimoniais. Superveniências do ativo e insubsistências do passivo. Volto para o nosso slide aqui. Quem vai estar dentro da VPD? Então, preste atenção no que eu vou te falar. Na VPD vai estar quem? Vai estar as despesas efetivas, que reduzem o patrimônio líquido, e os decréscimos patrimoniais. Quem são os decréscimos patrimoniais? Podem ser de 2 tipos. Ou vai ser a insubsistência do ativo, ou a superveniência do passivo. Então, tudo isso, esses últimos 3 que eu falei, estão dentro da VPD, e os 3 primeiros, que é receita efetiva, superveniência do ativo e insubsistência do passivo, estão na VPA. Qual é a grande dificuldade para a pessoa que está vendo a matéria? E é importante você ter esse domínio, saber essa dificuldade que vai ter, natural do processo. As VPAs, elas não vão ser separadas em orçamentárias ou extra-orçamentárias, ou seja, você precisa saber que dentro das VPAs você vai ter receitas efetivas, que decorrem da execução orçamentária, e acréscimos patrimoniais que não independem da execução orçamentária. Nas VPDs, você tem que saber que você tem despesas efetivas, certo? Que dependem, que resultam da execução orçamentária, e você tem decréscimos patrimoniais, que independem da execução orçamentária, ou seja, os decréscimos patrimoniais. Ok, pessoal? Vamos avançar nos nossos slides aqui. Então, essa é a DVP atual. Você está vendo aqui que você tem as VPAs. Elas seguem exatamente os códigos que estão no plano de contas. Então, você vai ter aqui, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.9.
E agora, as VPDs, você vai ter 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.9. Ou seja, você pega a classe 4 do plano de contas e subtrai toda a classe 3. E aí você chega no resultado patrimonial do período. Cuidado, atenção. O resultado patrimonial do período, ele é incorporado no resultado acumulado que está onde? No balanço patrimonial, no patrimônio líquido. Volta para o nosso slide. A DVP será elaborada utilizando as classes 3 e as classes 4, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio. A DVP deverá ser acompanhada de notas explicativas, divulgando separadamente a natureza e os valores dos itens relevantes que compõem as VPAs e as VPDs. Algumas circunstâncias poderão ser apresentadas em notas explicativas, ainda que seus valores não sejam relevantes. Por exemplo, redução ao valor recuperável, baixa de itens do ativo imobilizado, baixa de investimento, reestruturações, unidades operacionais descontinuadas, constituição ou reversão de provisões. Quando a entidade distribui dividendos ou outro item similar para os seus proprietários e possui capital representado por ações, ela deverá divulgar, na demonstração do resultado, na demonstração das mutações do patrimônio líquido ou nas notas explicativas, o valor de dividendos ou outro item similar distribuídos ou reconhecidos como distribuição aos proprietários durante o período e o respectivo valor por ação. A NBC-TSP 11, que é a norma atualizada, né, incentiva a apresentação de análise das variações patrimoniais diminutivas, utilizando a classificação baseada em 2 métodos alternativos, quanto à natureza ou quanto à sua função dentro da entidade. Então, preste atenção. Ou você tem 2 métodos. A figura que eu mostrei para você agora, que ela estava naquele slide lá atrás, ela segue o método quanto à natureza. Ou seja, se você segue o plano de contas, você já está atendendo o método quanto à natureza. No entanto, você pode também fazer o método por função. Lembrando que esse método por função não é necessariamente a classificação funcional. Pode ter alguma relação, porque são os gastos, por exemplo, com saúde, educação, ou seja, as principais funções dentro da entidade. Vamos continuar nossa leitura no slide. Segundo a norma, deve selecionar o critério que proporcionar informação que seja representação fidedigna e seja mais relevante. Ressalta-se que, para tal finalidade, os termos natureza da despesa e classificação funcional não se confundem com os correspondentes utilizados na execução orçamentária. Como a estrutura do PCASP detalha as VPDs conforme a abordagem da natureza, a utilização do método da natureza é obrigatória para todos os entes, sendo facultado publicar adicionalmente segundo o método da função. Então, preste atenção no que eu vou te falar. O PCASP, ele já adota o método quanto à natureza, e esse é obrigatório. A função é o método facultativo, beleza? Volto para o nosso slide. Aqui está o exemplo quanto à natureza do gasto. Aí você está vendo aqui as receitas, porque o método ele se aplica basicamente para as VPDs. Aí você está vendo aqui, ó, benefícios a empregados, depreciações, total das despesas. Lembrando que isso daqui que eu estou mostrando para você é de acordo com a leitura da NBC-TSP 11. E aí, cuidado, preste atenção no que eu vou te falar. Olha para mim e preste atenção. Na NBC-TSP 11, o termo receita e despesa equivalem a VPA e VPD. Então, você sempre tem que fazer esse cuidado. Quando nas normas NBC-TSP se usa o termo receita, é porque, na verdade, se está querendo usar o termo do plano de contas chamado VPA. Quando se usa despesa, é porque você está usando o termo VPD. Eu já falei sobre isso na aula que trata sobre elementos das demonstrações contábeis. Vamos para o nosso slide agora para o segundo ponto. Por função, as receitas, beleza, porque não é o ponto, o método ele não difere nesse ponto aí, o foco é na despesa. Então você está vendo aqui, ó, despesas com saúde, educação e outras. E aí deixando bem claro, preste atenção no que eu vou te falar. Por que ele diz que o método por função não é o mesmo da classificação funcional? Porque você não é obrigado a citar as 28 classificações funcionais e dizer que está zero. Não, você vai dizer apenas quais são os principais gastos por área
que aquela entidade teve, sem o objetivo de exaurir. Inclusive, você pode usar o outros, coisa que na funcional você não vai ter, tá bom? Então, a diferença é essa daí. Agora, qual é a fórmula do resultado patrimonial? Você vai pegar as variações quantitativas aumentativas e subtrair as variações quantitativas diminutivas. E aqui, para fechar, eu trouxe um exemplo para você saber que nem tudo vai para a DVP. Então, por exemplo, receita tributária é um fato modificativo aumentativo, vai para a DVP. Recebimento de cota é um fato modificativo aumentativo. Que cota é essa? É a cota financeira que a STN passa para os órgãos setoriais. Receita de alienação de bens é um fato permutativo, não vai para a DVP, vou passar aqui. Despesas com aquisição de material de consumo, fato permutativo, não vai para a DVP. Receitas e despesas extra-orçamentárias são fatos permutativos, não vai para a DVP. Agora, olha aqui, ó. Reconhecimento de crédito tributário, que é o lançamento, é um acréscimo patrimonial, modificativo aumentativo, vai para a DVP como VPA, ok? Relação, e aí, para fechar, presta atenção no que eu vou te falar agora, olha para mim. Você está vendo agora a diferença que eu vou mostrar daqui a pouco no slide, entre as 4 demonstrações contábeis, balanço financeiro, balanço patrimonial, DVP, certo? Balanço orçamentário financeiro, balanço patrimonial, DVP. O que é que essas 4 demonstrações têm em comum? Que isso é importante porque às vezes umas questões mais avançadas você vai precisar desse insight que eu vou te passar agora. Vamos lá para o nosso slide. A variação entre 2 ativos reais líquidos, ou seja, 2 saldos patrimoniais, equivale ao resultado patrimonial do exercício. Então, presta atenção no que eu vou te falar. Eu tenho o resultado, eu tenho um saldo patrimonial de 2018 e eu tenho um saldo patrimonial de 2019. Se eu pegar o saldo patrimonial de 2019 e subtrair o saldo patrimonial de 2018, eu vou ter quem? O resultado patrimonial de 2019, que foi o quê? É o resultado que eu incorporei em 2018, que gerou o saldo patrimonial em 2019. Volto para o nosso slide. O saldo final da disponibilidade do balanço financeiro, que é o saldo final do caixa, é o mesmo que será registrado no balanço patrimonial do exercício. Então, olha para mim e preste atenção. Você tem um balanço financeiro, e aí você tem lá, na coluna da direita, né, você olhando de frente para o balanço financeiro, esquerda, saldo inicial, direita, o saldo final. Então, à sua direita está o saldo final que está no caixa. Esse saldo final que está no caixa, que o balanço financeiro, a data dele também é 31 de dezembro de 2020, por exemplo, esse saldo no caixa tem que ser o mesmo saldo no caixa de 31 de dezembro de 2020 no balanço patrimonial. Tem que bater. Próximo. O resultado orçamentário no balanço orçamentário pode ser obtido pelas receitas realizadas e pelas despesas realizadas no balanço financeiro. Presta atenção no que eu vou te falar. Olha para mim. Você está vendo o seguinte, que no balanço orçamentário você tem receitas previstas e receitas realizadas. No balanço orçamentário você tem despesas fixadas e despesas realizadas. Beleza? O que é que acontece? No balanço financeiro você não tem receita prevista nem despesa fixada, mas você tem receita arrecadada, que é receita realizada e despesa empenhada. Logo, você consegue obter o resultado orçamentário também no balanço financeiro, ok? Continuando no nosso slide, fazer uma questãozinha aqui agora, para a gente dar uma aquecida. Então, aqui a gente tem o balanço patrimonial do município X, relativo ao exercício financeiro de 2010, foi elaborada as novas normas de contabilidade. Os valores registrados no passivo circulante e no passivo não circulante desse balanço foram 185 mil e 295 mil. Então, vamos lá. Eu estou em 31 de 12 de 2010. Aí eu tenho aqui ativo circulante, ativo não circulante, passivo circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido. Aí o que é que ele fala? Ele fala que o passivo circulante e não circulante foram, respectivamente, 185 mil e 295 mil. Isso aqui vai me dar igual a... Eu vou jogar esses 5 mil para cá, vai dar 480 mil. Fechou. O valor total do ativo, nessa mesma demonstração, equivaleu a 150% da soma dos dois tipos de passivo. Então, é só pegar 480 e multiplicar por 1,5.
Ou seja, isso aqui vai me dar 720. Se isso aqui é 720 mil, quer dizer que o patrimônio líquido é 240 mil. Tirar esse L aqui, botar um L melhor, pronto. 240 mil. Aí ele fala, sabendo que o patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2019 era 90% do atual, qual foi o resultado patrimonial em 2010? Então o que é que você vai fazer? Esse aqui é o PL de 2010. E ele quer o PL, ele te dá os dados para você calcular o PL de 2009. Aí o que é que você faz? Você multiplica 240 vezes 0,9. Ou seja, preste atenção que eu vou te falar. É só você pegar 240 e tirar 10%. 10% de 240 mil é 24 mil. Então, pega 240 mil, tira 24 mil, vai dar 216 mil. Ok? 216 mil. Então, o PL em 2010 era 240, o PL em 2019 era 216. Ou seja, preste atenção no que eu vou te falar. Quem é o resultado patrimonial? É 240 menos 216, ou seja, 24 mil. Vamos ver se tem essa resposta aqui? Gabarito, letra A, 24 mil. Vamos para a próxima questão. Considere os dados apresentados a seguir. Aí vamos lá. Durante o exercício de X1, além das transações referentes ao orçamento e à sua execução, o ente pagou o restos a pagar processado de 120 mil. Ou seja, eu tive uma despesa extra-orçamentária de 120 mil. Reconheceu redução na dívida fundada no valor de 3 mil, ou seja, eu tive um acréscimo patrimonial no valor de 3 mil. Só ver se isso aqui está certo. Ó. Redução da dívida fundada, ou seja, a minha dívida diminuiu, então tive um acréscimo. Depreciei bens imóveis, então, decréscimo. No valor de 15 mil. E recebi depósito de calção no valor de 5 mil. Ou seja, eu tive uma receita extra-orçamentária de 5 mil. Por que essa... Agora presta atenção que eu vou te falar. Por que essa questão é interessante? Porque ela te dá poucas transações e com base nessas poucas transações, ela pede para você calcular o resultado de diversas demonstrações contábeis. Então vamos lá, volto para o nosso slide. Houve um excesso de arrecadação de 160 mil. Quem é o excesso de arrecadação? Seria a receita arrecadada e a receita prevista. Vamos lá, volta para cá. Receita prevista, 1.350.000. Receita arrecadada, 1.320.000. Na verdade, eu tive um déficit de arrecadação, ou seja, uma frustração de arrecadação de quanto? De 30 mil. Então, volta para cá. Eu tive menos 30, né? Então, a letra A está errada. O resultado da execução orçamentária foi 40. Vamos ver. Eu arrecadei 1.320 e eu empenhei 1.280, certo? Porque é a receita arrecadada menos a despesa empenhada. Então, esse aqui está certo. Nem precisava saber as outras, mas vamos continuar. O total dos recebimentos no balanço financeiro foi 5 mil. Ó. Preste atenção. 5 mil foi só os depósitos. Sendo que, no balanço financeiro, a gente coloca quem? A gente coloca a despesa empenhada e a despesa paga, que é os restos a pagar. Ou seja, 1.280 menos 160 vai me dar 120 mil de restos a pagar não processados e inscritos. Ou seja, aqui seria 125 mil. 125 mil. Então, só para deixar claro aqui, olha para mim. Por que que você tem que lembrar disso? Porque ó, o balanço financeiro, ele não é só o que você recebe de depósitos, calções e contrato diário. Dentro do balanço financeiro, nos ingressos extra-orçamentários, você considera os restos a pagar inscritos, ok? Então, você tinha que calcular aqui 5 mil, que foi o depósito que você recebeu, e somar os 120 mil. Volta para a nossa questão. O total dos pagamentos extra-orçamentários foi 135 mil. Vamos ver se é. Aqui não tem nenhum dado. Foi só 120 mil. Então, aqui seria 120 mil. A variação cambial da dívida fundada
reduziu o resultado patrimonial. Na verdade, aumentou. Então, o gabarito realmente é a letra B de bola. Próxima. Sobre a DVP, assinale uma opção incorreta. Os ganhos ou perdas decorrentes da reavaliação de ativos são demonstrados na DVP. Aí que está. Essa questão aqui hoje seria assim, as perdas decorrentes da reavaliação são demonstradas na DVP. Esse seria o gabarito. O verdadeiro, né? Ou seja, isso aqui hoje estaria errado. Por quê? Preste atenção, que eu vou te falar. A reavaliação positiva, ela não vai para a DVP. A reavaliação positiva, ela vai para a reserva de reavaliação. A reavaliação negativa, ela abate a reserva de reavaliação. No entanto, se você fizer uma reavaliação negativa e ela não tiver reserva de reavaliação para deduzir, aí sim ela vai para a conta, para o grupo 3.6, e aí sim ela vai para a DVP. Próximo. A DVP destina-se a avaliar o resultado patrimonial, que inclui tanto as variações orçamentárias quanto as extra-orçamentárias, observando os itens mais relevantes que interferem no superávit ou déficit patrimonial. Isso aqui está verdadeiro. O resultado apurado na DVP constitui o principal indicador de desempenho da entidade pública. Falso. Esse, na verdade, foi o gabarito. Por quê? Porque isso aqui da letra A, houve essa modificação agora em 2019, certo? Ou seja, a DVP ela não tem ganho com reavaliação de ativo. Letra C está errada, foi o gabarito. A letra A também hoje estaria errada. Próximo. Letra D. As variações patrimoniais qualitativas da receita e da despesa podem ser consideradas na elaboração da DVP. É o seguinte, preste atenção no que eu vou te falar. A DVP, até o MCASP, sexta edição, ela podia existir um anexo que ele tratava das variações qualitativas. Nada impede de eu trazer isso nas notas explicativas, mas fica forçado dizer que isso vai estar na DVP. Ela pode estar, mas tem que dizer assim, pode estar nas notas explicativas, pode estar como anexo à DVP, mas não dizer que vai estar, pode estar dentro da DVP principal. Isso não pode. Tá bom? A apuração proporcionada pela DVP é realizada mediante o confronto das variações patrimoniais aumentativas e diminutivas. Essa também está certa. Então, para deixar bem claro, o que é que está certo, certo mesmo? A letra B e a letra E. Qual foi o gabarito? Foi a letra C. Por que a letra A está errada? Porque os ganhos com reavaliação não vão mais para a DVP. E as perdas podem ir. Letra D. Por que a letra dela não está, ela não está tão certa? Ou seja, por quê? As variações patrimoniais qualitativas, elas podem estar na DVP, mas elas vão estar na DVP onde? Nas notas explicativas. Do jeito que está aqui, não fica claro se é nos anexos, se é na nota explicativa ou se é dentro da DVP. Por isso que essa questão aqui hoje seria anulada, tá bom? Ok, pessoal? Então, com isso a gente encerra essa aula. Fiquem com Deus e até o próximo encontro. Parou de gravar? Não, aqui.